Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos em Cristo Jesus. Que o domingo seja abençoado. Eu quero falar aqui de uma passagem muito conhecida na Bíblia, em que se encontra em Isaías 6, do 1 ao 9, mas eu vou ler do 5 ao 9, depois eu faço uma explanação a respeito do chamado de Isaías e como ele foi regenerado por este chamado. E você pode ser também regenerado pelo chamado, porque você tem um chamado. Amém? Capítulo 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então um dos serafim voou até a mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com atenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado perdoados. Depois disso ouvi uma voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai a este povo. Ouvi e não entendeis, vede e não percebeis. Aleluia. Pai, nós lemos a tua palavra, Pai, dá a revelação da tua palavra segundo a tua vontade e o teu querer. Caros amados irmãos, todos nós temos um chamado. Muitas vezes nós colocamos de lado esse chamado, achamos que não temos um chamado. Alguns estudiosos dizem que o livro de Isaías deveria começar do 6 e não do capítulo 1, porque aqui ele tem um chamado de Isaías. Mas eu quero dizer para vocês que esse homem, o profeta messiânico, ele começa dizendo que no versículo 1 do capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um sublime alto trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. E os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e voava, e clamava um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero te fazer uma pergunta para que você se faça uma autorreflexão. O que você tem feito? O que você tem feito a respeito deste chamado? Porque você tem um chamado. Deus não te soprou nas narinas o fôlego e o espírito de vida à toa, não. Deus te criou para que você, para que eu, o servíssemos, para que andássemos na luz, para que saíssemos das trevas e andássemos nas luzes. Veja que Isaías se encontra atônito quando ele vê o Senhor, quando ele percebe a glória do Senhor. Ele fez: e agora? Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que também tem os lábios impuros. E nós vemos nos dias de hoje pessoas que professam o nome de Jesus vagamente, digamos aqui, com irresponsabilidade, com palavrão, com palavras torpes na boca. Mas o Senhor tem te chamado e você precisa mudar. A primeira coisa que Isaías fez: Senhor, eu estou perdido. Vamos dizer nos dias de hoje: eu estou ferrado, porque eu sou um homem que falo palavrão, eu sou um homem adúltero, eu sou um homem que peco, e os que rodeiam em meu redor da mesma forma e da mesma maneira. Nós temos estudado, nós temos pregado, nós temos proclamado e não temos nos autoexaminados a respeito de o que é um homem de impuros lábios, um homem que habita no meio de um povo assim. Nós vemos no dia de hoje pessoas que são líderes, mas que não tiram o palavrão da boca, não tiram o adultério da sua vida, não tira o álcool, não tira as drogas. Eu não estou querendo fazer apologia a nada. Eu, por enquanto, eu quero falar de mim. Eu passei quase 10 anos afastado pelo simples fato de ter ganhado umas merrecas a mais de dinheiro. E me achei autossuficiente. E habitei no meio deste povo e voltei a ter uns lábios impuros. Mas eu quero dizer, amigos, que quando você tem um chamado, quando você se encontra com Jesus, quando você sai das trevas para a luz, Deus te chama e te honra. E na mesma da hora você é mudado. Olha que o Isaías fez, que ele é tocado com a brasa e os seus pecados são perdoados. E na mesma pergunta, no mesmo texto faz uma pergunta: quem irá
quem irá por nós? Quem irá? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero dizer para vocês que quando você se encontra com Jesus verdadeiramente, existe 5 motivos que de imediato acontecem na sua vida. 5 motivos de mudança. O primeiro, regenera o crente. Ele se torna uma nova criatura, tá? João 3, de 5 a 6, você vai encontrar alguma coisa sobre isso. E Tito 3,5. Batiza o crente no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Habita no crente. Jesus habita em você. Você é uma nova criatura. Quando você realmente se encontra com Jesus. Quando você sai das trevas para a luz. Porque o João, lá no capítulo 12, do versículo 35 em diante, ele diz que Jesus, ele faz uma narrativa do que Jesus falou. Ainda por muito pouco a luz está convosco. Andais enquanto tende a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe nada, não sabe para onde vai. Enquanto tende a luz, crede na luz, que eu vos torneis filhos da luz. E Jesus disse estas coisas, retirando, ocultou-se. João, de 35 a 36. E daqui a pouco, nesse capítulo mesmo de João, João começa a explanar esse texto de Isaías. Que ouviram, mas não entenderam, viram, mas não perceberam, estavam cegos. E eu quero dizer para você, meu irmão, que a quarta coisa, que quando você tem um encontro com Jesus, Jesus te sela. Ele te sela como crente. Está lá em Efésios 1:13 e 4:30. E depois ele te preenche. São 5 coisas. Ele te regenera, batiza, sela e preenche o crente. Mas preciso você se encontrar com Jesus. É preciso que você saia das trevas para a luz, para que não andeis perdido, porque quem anda em trevas anda perdido. Eu pereci por 9 anos, quase 10. Eu que ajudava algumas pessoas, eu que tomava conta de algumas pessoas, eu me encontrei no momento em que eu não podia ajudar mais, nem tomar conta de mais nada. E passei a ser tomado conta. Mas Deus honrou, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu voltei antes que morresse, literalmente. Que Deus o abençoe no domingo. Pense nisso, faça uma autorreflexão. Tenha uma mudança, saia das trevas para a luz. Você tem um chamado como Isaías e diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe. Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado por este domingo. Muito obrigado por nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém.